Então vem pra cá, Fontinelli, dar sequência aos desafios da galera. Galerinha! Que Fonte, Vamos lá, o quadro é vamos todo lá. seu. Beleza, galerinha. Vamos lá então para nossa trilha, para desbloquear essa paradinha. Você tá doido, mano? Olha só, 1 minuto em Nárnia vale 5 segundos. Então, dá um pause para ver se você consegue resolver e a gente vai continuar por aqui, certo? A questão vai falar assim, galerinha. Um eletricista cobrou R$20 por um serviço feito em 4 horas. Que cara barato. Rapaz, eu queria achar esse eletricista num grande nível de qualidade, sabe? Para fazer um serviço lá em casa. Então, bora lá. R$20 por um serviço de 4 horas. Mantendo essa proporção, quanto ele deverá cobrar por um serviço que pode ser feito em 6 horas? Olha, olha, olha. É uma questãozinha de regra de 3 ou de proporção, como você queira chamar. E aí o que acontece? Quando você pega esse tipo de questão que tem apenas 2 grandezas, né? Que é o quê? O valor a ser pago e o tempo. Então, aquele primeiro passo, né, com as turmas que a gente viu aí, regra de 3, sempre a gente fala, primeiro passo, tirar os dados. Nesses dados, primeira coisa que aparece, nesse caso aqui da questão, a grandeza, que nesse caso pra gente vai ser o preço e o tempo. Segundo, dentro de tirar as grandezas, dentro do primeiro passo, o segundo item que você precisa verificar é a unidade. Uma está em reais e a outra está em horas. Ou seja, essas unidades têm que se repetir. E por último, eu verifico os valores. Fontinelli, mas para que fazer todo esse passo a passo? Justamente, para uma questão fácil dessa, é tranquilo. Mas quando é uma questão mais complexa, você precisa raciocinar um pouquinho mais. E aí, consequentemente, para fazer a regra de 3, fica mais fácil você souber o passo a passo, beleza? E aí eu vou para o segundo passo. Qual é o segundo passo? É aquela pergunta, lembra da pergunta? Quando eu tenho, quanto maior o meu preço, mais tempo ele gastou no serviço ou menos tempo ele gastou no serviço? Ou, quanto mais tempo ele gastar nesse serviço, maior o preço vai ser cobrado ou menor o preço vai ser cobrado? E aí tem um detalhe, se você ficou em dúvida, você exagera. Pô, em 4 horas ele cobrou R$20. Se ele passasse 5 meses trabalhando naquela casa, ou naquele shopping, fazendo instalação elétrica de todo o shopping, só aquele cara, com certeza ia ser mais caro. Então, o preço ia ser maior. A pergunta é nosso segundo passo. Nosso terceiro passo, o que é? Se as 2 setinhas ficam para cima, eu digo que a minha relação é o quê? Diretamente proporcional. E aí, se eu tenho uma relação diretamente proporcional, eu vou para o 4º e último passo. Quando a relação é diretamente proporcional, eu multiplico como? Cruzado. Ah, Fontinelli, é só isso, cara? É besteira, né, cara? Então vai ficar assim, olha, 4 vezes x é igual a 20 vezes 6. Fechou? Aí você pode multiplicar direto ou você pode simplificar. Você escolhe. Aqui quem manda é o freguês. Então eu vou pegar aqui, olha, e vou fazer 2 vezes 6. Vai dar quanto pra gente? 12. Sobrou um 0 lá, acrescenta aqui. O 4 está multiplicando sem soma e nem subtração por perto. O que eu posso fazer? Posso pegar o 4 e posso passar como? Dividindo. Olha lá, passou dividindo. Não acredito. Deixou o x sozinho, coitado. E foi lá para baixo. E aí ficou 12. Eu posso simplificar por 4? Pode, dá 3. E o 0, Fontinelli, o que eu faço? Acrescento lá no final. O que eu estou procurando, então, é o valor que será cobrado, ou seja, R$30 será cobrado num serviço de 6 horas de execução. Fechou, galerinha? Olha só, próxima questão, a questão 2 do nosso desafio. Dá uma lida rapidão que a gente já vai começar. Pois é, e o nosso tempo já passou e vamos começar a nossa questão. E a questão fala assim, ó. A siderúrgica Metal Nobre produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Qual o volume da peça produzida indicada? Detalhe para o termo retangular, que quer dizer o quê, galerinha? Que esses ângulos aqui, olha, são de 90 graus, beleza, galerinha? E aí eu vou ter, então,
que calcular esse cara. Eita, esse retângulo ficou feio. E aí eu vou calcular esse cara. Bem, quando a gente vai calcular aqui, eu tenho que lembrar que o meu volume vai ser o produto das 3 dimensões. Quando a gente faz a área, a gente faz o produto de 2 dimensões, tá certo? Por isso que a gente coloca lá, por exemplo, eu tenho 2 metros por 1 metro. Opa, 1 metro. 1 metro. O que acontece? 2 vezes 1, 2. Metro quadrado. Esse quadrado indica o quê? Que eu tenho 2 dimensões. Se eu tivesse mais uma dimensão aqui, olha, certo? E aqui eu tivesse mais 1 metro, o que a gente ia fazer? Ia ser 2 vezes 1 vezes 1, que daria o quê? 2 metros cúbicos. E esse cubo, esse 3 aqui, indica o quê? O número de dimensões que eu estou tendo para o volume. E quando eu falo só em comprimento, olha aqui, ó, 2m elevado a 1, está indicando justamente quantas dimensões a gente está trabalhando. Então aqui eu vou ter, normalmente a gente usa assim, ó, volume é A, dimensão A, vezes dimensão B, vezes dimensão C. Então eu tenho, por exemplo, o A, 2,5, o B, 0,5 e o C, 1,3. E aí você já fez essa continha aí com certeza e ela deu um resultado de 1,625. Nossa, que legal! Ainda bem que eu tenho um caderno aqui. Que dá quanto? Metros cúbicos. Fechou? Fácil, muito fácil, galerinha. Isso aqui tudo vocês já viram, não é isso? Então, besteira, né, cara? É fácil demais. Muito fácil. Vamos para o último desafio dessa trilha. Que fala assim, ó. 2 menos, fazer a expressão. Nossa, Voginelli, eu achei que era uma expressão facial. Não, cara, não te emociona. Você vai ter assim, ó. Faz primeiro o quê, Voginelli? O que está dentro do parênteses. 2 menos 1,3, 1,7, é que eu já vou pensando no resultado. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que a mente que tem TDAH, certamente, ela não é normal. 0,4 com 0,5 dá 0,9, porque agora eu estou somando. Né? Se a gente vai somar, tem que lembrar, vírgula embaixo de vírgula, né? E aí quando eu vou somar aquele 2 lá, no caso subtrair, eu tenho que colocar aqui o 7 lá para trás. Por quê, Fanchinelli? Porque tem um 0 aí, né, à direita da vírgula que não está aparecendo, beleza? E esses termos estão ao quadrado. Quando você levar 0,3 ao quadrado, quanto é que dá? 0,09, não é isso? Acredito que sim. Acho que é isso sim. E o 0,9 ao quadrado, 0,81. Quando a gente somar isso, isso vai dar 0,9, não é? Perfeitamente. Não tem unidade, porque é só uma expressão. E aí, fechamos o desafio 3 aqui com vocês, galerinha. E aí eu vou deixar a dona... A magnífica, magnânime, né, representação feminina nesse ambiente masculino. Então, para dar o parabéns para vocês, então venha cá, grande Luara, com vocês, à vontade. Gente, então Fonte resolveu esses nossos 3 últimos desafios, desbloqueando então a nossa conversa sobre os direitos das mulheres. Então acompanhem comigo. Então, parabéns, vocês concluíram a trilha de número 2. Então vamos falar sobre o direito das mulheres e a igualdade de gênero. Definição: o direito das mulheres refere-se aos direitos humanos específicos que visam garantir a igualdade de gênero e a proteção contra discriminação e violência. E qual que é a importância então? A igualdade de gênero é essencial para uma sociedade que seja justa e equitativa, promovendo o desenvolvimento sustentável e a paz. Então, como vocês viram lá no início com o professor Luan, ele falou sobre os direitos humanos, né? Que todos nós somos iguais. Mas quando a gente fala especificamente das mulheres, a gente já tem um pouco de diferença. Tanto em relação ao trabalho, em relação aos estudos, né? Em relação à roupa que você veste. Então é por isso que a gente tem aí taxado o nosso direito das mulheres, para que a gente consiga então alcançar essa igualdade, ok? Então, vamos continuar. Primeira onda
onda do feminismo. Eu trouxe aqui para vocês que foi no século XIX, início do século XX, e ela focou especificamente no direito ao voto, né, e na igualdade legal. E é isso mesmo, gente. As mulheres não tinham direito de votar. Só quem tinha o direito de votar eram os homens, né, da casa, que sustentava a casa, que trabalhava fora. Então aí, bem recente, né, vamos dizer assim, que as mulheres conseguiram alcançar o direito ao voto, por exemplo. Vamos continuar. Segunda onda do feminismo, décadas de 60 e 80, abordou questões de igualdade no trabalho, direitos reprodutivos e violência doméstica. O que acontece em relação ao trabalho que eu já tinha falado para vocês, né? Em relação ao trabalho, por exemplo, as mulheres estavam dentro de fábricas, né, dentro de indústrias, fazendo as mesmas funções dos homens e ganhando um salário de merreca, né, gente? Enquanto o homem ganhava, sei lá, vamos supor agora, R$1.000, a mulher ganhava R$100 para fazer o mesmo trabalho. Então, teve que haver essa segunda onda do feminismo para igualar também os direitos ao trabalho. E, inclusive, em relação à violência doméstica, né? O homem achava que ele sustentava a casa e ele tinha qualquer direito em relação às mulheres que estavam dentro da sua casa. E quando eu falo mulheres da sua casa, pode ser a mãe, pode ser a esposa, pode ser inclusive as filhas. E aí acontecia então a violência doméstica. Vamos continuar para a terceira. Terceira onda do feminismo na década de 90 até hoje enfatiza a diversidade e a interseccionalidade, abordando as experiências de mulheres de diferentes raças, classes e orientações sexuais, né? Quando a gente fala, por exemplo, do direito das mulheres, do direito da mulher preta, por exemplo, a gente sabe que é cada vez mais descriminalizado. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente não fala também só da cor da pele, a gente fala também em relação a culturas. As mulheres que têm religiões diversas, por exemplo, né? Então, aqui, a terceira onda, ela continua na luta. Então, a gente continua na luta pelos direitos da diversidade das mulheres. Continuando. Igualdade de direitos. Homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e oportunidades em todas as esferas da vida, sendo ela, gente, econômica, social, política e cultural. Por exemplo, gente, quando é que a gente foi ter uma presidenta, né, mulher? A gente teve uma única, né? E que vocês viram o que aconteceu. Então, realmente, o direito, ele não está legal aí em relação às mulheres, principalmente na política. Continuando. Não discriminação. Eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres, garantindo igualdade de tratamento e oportunidade, viu, gente? Também temos a desigualdade salarial, que eu já comentei um pouco com vocês, que são mulheres que ainda ganham menos que homens para o mesmo trabalho. Como assim, professora? Ainda? Ainda, gente. Ainda acontece, principalmente em empresas privadas. Acontece, então, da mulher fazer até mais, muito mais que o trabalho de um homem ali naquela fábrica e ela recebe muito menos. Então, ainda acontece? Acontece, é comprovado, inclusive, em várias estatísticas. Continuando. Violência de gênero inclui violência doméstica, assédio sexual e o feminicídio. E subrepresentação política, baixa representação de mulheres em cargos de liderança e decisão. Como eu falei para vocês na política, né? Tivemos o caso da nossa presidenta e nós temos ainda muitos casos, né? De vereadoras, de senadoras, de pessoas, de mulheres que estão ali na liderança, mas que elas acabam sendo invisibilizadas. Não é mesmo? Então vamos continuar. Sufrágio feminino, movimentos que garantiram o direito ao voto para mulheres em diversos países, como o movimento sufragista nos Estados Unidos e no Reino Unido. Inclusive, pessoal, tem um filme muito legal aí, se vocês quiserem saber mais sobre o movimento sufragista, tá? Acho que o próprio nome é Sufragistas. As Sufragistas, né? O Luan me passou aqui. Eu acho que é um filme legal que vocês podem assistir, né? Vocês, meninas, e vocês, meninos também, para entender um pouco do que é a luta das mulheres aí durante os anos. Continuando. Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, de 1995.
o documento resultante da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, que estabeleceu medidas concretas para alcançar, então, a igualdade de gênero, né, gente? Começou a tentar alcançar e está até hoje tentando. O movimento Me Too, que foi o que o professor Luan falou para vocês também, que é o movimento global contra o assédio e abuso sexual, que aumentou a conscientização e incentivou mudanças em políticas e práticas. Principalmente aí, gente, na época do carnaval, a gente viu bastante casos de assédio sexual. Então, o movimento Me Too também apareceu aí nesse momento. É importante sempre a gente denunciar. É isso. Tranquilo? Então, vamos continuar. Luta pelos direitos reprodutivos, movimentos que defendem o direito das mulheres de tomar decisões sobre seus próprios corpos, incluindo o acesso ao aborto seguro e contraceptivos. E é isso, gente. Aqui no Brasil, o aborto não é legalizado. E não estou falando aqui de religião, nem nada disso não, tá? Mas a gente tem que ter o direito sobre o nosso corpo. É só isso que eu penso, acredito e defendo. Então vamos continuar. Desenvolvimento sustentável. A igualdade de gênero é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, essencial para erradicar a pobreza e promover o bem-estar global. E aí nós temos os benefícios sociais e econômicos. Sociedades mais igualitárias tendem a ser mais prósperas e pacíficas, com maior participação econômica e social de todos os cidadãos. Então, pessoal, se a mulher e o homem eles ganham a mesma coisa, consequentemente vai girar melhor a nossa economia, né? Não é óbvio a gente pensar nisso? Então, é nesse sentido. Então, vamos continuar. E aí, a gente vai colocar aqui umas discussões para vocês que o professor Luan vai incitar por meio dessas perguntas. Pessoal, o nosso projeto ele visa apenas trazer informações suficientes para que vocês fomentem essas discussões. A gente está aqui num viés muito superficial ainda, dá para abordar com mais profundidade esses temas, trazer mais relevância mais luz para esses tópicos. E hoje nossa discussão vai ser na trilha do direito das mulheres e igualdade de gênero. Então nossas discussões vão girar em torno dessa temática. A gente vai sim falar sobre o direito dos refugiados, direito das crianças, dos adolescentes. Então, ao longo do ano, a gente terá outras discussões, tá bom? Só para deixar claro que a gente ainda terá outras discussões para as outras temáticas. E as discussões dessas temáticas, eu trouxe algumas perguntas norteadoras aqui para vocês. Olha só. Como podemos promover a igualdade de gênero nas escolas e em casa? A gente tem como a escola e nossa casa os nossos principais núcleos de convivência. O que a gente pode fazer nesses ambientes para trazer essa igualdade de gênero para o nosso lar, para a nossa escola? Outro questionamento importante que a gente pode levantar. Quais são algumas ações práticas que podemos tomar para apoiar a igualdade de gênero em nossa comunidade? A gente tem alguma atitude que a gente pode ter, alguma fala que a gente pode fazer, alguma ação que a gente pode ter diante de alguma situação de discriminação, alguma ação de violência contra a mulher? Será que a gente pode fazer alguma coisa para trazer diferença para a nossa comunidade? Outro questionamento. Como a mídia e a cultura popular influenciam as percepções sobre o gênero e igualdade? Como as coisas que você consome estão tratando desses tópicos? O TikTok, o Instagram, a internet, a televisão, o que você vê, o que você consome de recursos midiáticos, como eles trabalham com essas discussões? Eles trazem uma reflexão? Eles fazem isso de forma de vexatória, de piada? Será que esse é o caminho? Será que não é hora de refletirmos com um pouco mais de criticidade referente a essas temáticas? É isso que eu quero saber de vocês. Como a educação pode ajudar a promover os direitos humanos e a igualdade de gênero? Fundamental, pessoal. A gente está trazendo as informações para você. Você, estudante, não pode sair dessa aula de hoje da mesma forma que chegou. A gente trouxe aqui algumas informações superficiais que chegam até a ser quase de senso comum, mas que é importante para vocês refletirem, pensarem em suas ações, em quem você é enquanto ser humano e como você está agindo de forma a corroborar para que as mulheres tenham direitos igualitários ou você está sendo um algoz das mulheres nas suas práticas diárias. Outro questionamento.
Quais são os direitos mais importantes que você acha que ainda precisam ser conquistados pelas mulheres? A professora Luara falou, ainda a gente está começando, né? É um caminho muito longo ainda. Desde 95, quando, lá na 4ª Conferência Mundial das Mulheres, quando foi se declarado que iria se fazer algumas coisas em relação a isso. Olha só quanto tempo passou. 30 anos aí, né, Luara? 30 anos se passaram e a gente ainda está caminhando nos direitos das mulheres, para a efetivação dos direitos delas, né? A declaração já está posta. É preciso que as mulheres tenham pagamento igualitário, sejam respeitadas, tenham direito sobre os seus próprios corpos. Mas e quão longe a gente está disso ser efetivado? E para a gente encerrar, como podemos envolver mais homens e meninos na luta pela igualdade de gênero? Como você, meu querido estudante, pode ser diferente, pode fazer a diferença. E é essas discussões que a gente quer promover com vocês, tá? Então, eu quero que vocês reflitam, pensem e discutam entre si e vejam como essas situações podem ser ressignificadas e trazer um impacto para você, para sua casa, para sua escola, para sua comunidade e para sua vida. Quer pra gente encerrar? Eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje, por terem conversado com a gente e estarem abertos para essa conversa. Muito obrigada, gente. Nós trouxemos aqui um pouquinho para incitar mesmo a discussão entre vocês aí, que seja uma discussão realmente que vocês consigam promover aí soluções para melhorar o ambiente de vocês, principalmente em relação às meninas, às mulheres que estão presentes aí na sua escola. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.